gente, as pessoas estão chegando, né? Queria, então, agradecer aqui a presença do Fernando, né? Que é o nosso convidado para a primeira live aqui do perfil História da Moda.fjf, né? E que vai falar para a gente de um tema, né? Que a gente ainda discute pouco, né? Que é essa relação entre o Pará e a moda. Então, eu queria que o Fernando primeiro se apresentasse, né? Só dizer que ele é um pesquisador que eu admiro muito, ele foi meu orientando. Acho que, na verdade, quando ele mandou o projeto lá para o Senac, quando eu trabalhava no Senac, ele nem queria ser meu orientando, que ele tinha indicado outra professora, né? Mas eu, quando vi o projeto, falei, é meu, né? Então, enfim, ele meio que forçadamente, né, acabou criando essa relação aí, né, de pesquisa comigo. Mas então se apresenta um pouco, Fê, por favor. E essa relação que tá até hoje, né? Isso que é o bom, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite, Maria Cláudia, de estar participando aqui dessa live, né, no perfil de História da Moda. É um prazer poder contribuir com esse tipo de informação, né? Então, para me apresentar, eu sou o Fernando Age, eu sou formado em design de produto em Belém, né, pela UEPA. E iniciei essa minha pesquisa na área de moda, esse interesse pela história da moda, desde a graduação e que me levou a fazer um mestrado em moda, cultura e arte no Senac São Paulo, junto contigo, onde tu foste minha orientadora, né? Então, a partir daí, né, já vão fazer 10 anos, né, que eu fiz o mestrado, e desde então eu venho me dedicando não só a trabalhar, né, na área criativa de moda, que é uma coisa que eu gosto muito, trabalhar com novos designers, mas também pesquisar sobre moda, né? Então, trabalhar nessa área de história e falar um pouco sobre a cultura paraense, sobre a cultura de moda, né, em Belém, sobre os novos criadores. Então, são assuntos que permeiam um pouco o meu universo. Mas muita gente conhece o meu trabalho pela pesquisa que eu tenho com o livro Três Séculos de Modas, né? Então, quando eu estava na graduação, é até legal contar essa história, uma amiga minha, né, a Marina, ela me entregou esse livro de presente, falou, olha, eu vi que tu gostas de moda e eu conheço esse livro, que é um livro de história da moda que foi escrito em Belém. E desde aí isso me interessou e começou a fazer parte da minha pesquisa. E eu já estou hoje no doutorado e o livro continua meio ali comigo, que, né, é um livro que eu acho muito importante e que também vai ser comentado, né, já foi comentado no perfil em outro post e também acaba indo para outros posts que vão estar também na semana de moda. Então, assim, trabalhando, eu trabalho basicamente como já fui designer, né, fazia um evento na área de moda, que era o Caixa de Criadores. E eu também comecei a dar aula na Universidade da Amazônia, mas hoje eu já não dou mais aula lá, eu dou aula na FAAP aqui em São Paulo. Então eu me mudei de Belém e agora vai fazer um ano, semana que vem, que eu me mudei para São Paulo. E agora eu sou professor na área de moda, de projeto de moda, comunicação de moda, dentro da FAAP, dentro do curso de moda da FAAP. Tá Acho que joia. é mais ou menos por Faz aí, né? doutorado na Federal, Ah, viu? ó, a Ah, pessoa já até esqueci. esqueci. Faço doutorado em arte na Federal e Maria Cláudia é a minha co-orientadora também, com o maior prazer, me ajudou muito nessa pesquisa, que é um trabalho que eu faço sobre imagens nos livros de história da moda, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu vou terminar até o ano que vem ainda. Já qualifiquei, falta agora esse processo de finalização. Tá joia. Bom, então, assim, para a gente começar, né, eu queria, assim, colocar uma primeira questão aqui para o Fer, né, que é o seguinte, né, para quem não sabe, eu sou professora, né, de História da Moda, trabalho com moda já, História da Moda já há bastante tempo, e atualmente uma das pesquisas que eu venho desenvolvendo é sobre o costureiro Denner, né, o Denner Pamplona Abreu, que era paraense, de Soure, na Ilha de Marajó, né, e recentemente nas pesquisas que eu venho fazendo, né, eu encontro muito na imprensa, né, referência ao Denner como costureiro paulista, né? Então, aparentemente no início da sua carreira, né, ele não falava que ele era, né, do Pará, né? Então Uhum. isso traz um dado interessante para a gente, porque aparentemente hoje, né, o Pará está na moda, né? E nos anos 60 parece que não estava, né? Que é quando o Denner começa a aparecer na imprensa e ninguém fala, que só quando ele morre é que eu vi referência que ele era um menino pobre que veio do Pará, né? Mas isso meio que era, né, em off. Então fala pra gente, você acha que o Pará, né, tá na moda? Porque agora sim, tem toda uma, né, uma coisa, você fala do Pará, já se pensa na música, na comida. Então assim, Pará tá na moda? Fala pra gente. Eu acho que, na verdade, assim, o Pará, ele ainda era desconhecido, né? Então, mais do que está na moda, eu acho que de uns anos para cá,
o Pará tem sido descoberto. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa história, né? A gente, assim, localizando um pouco a história do Brasil e do Pará em si, né? O estado do Pará e do Maranhão era um estado separado do estado do Brasil no período da colonização. Então é interessante a gente perceber como nessa formação de Brasil, essa região norte nunca de certa forma, estava muito atrelada a essa noção de país, né? A essa coisa de uma nação brasileira. Então, isso acontece, vai acontecendo que o Pará ele adere à independência do Brasil um ano depois, né? Então, eu acho que isso reflete um pouco na situação do Denner, exatamente porque se era um lugar tão desconhecido, imagina nos anos 60, se até hoje ainda é um lugar desconhecido, né? Você imagina nos anos 60. Então, eu acho que isso influenciava muito essa adesão. Mas é interessante pensar que na biografia dele ele fala, né? Ele vai lá e fala que ele era paraense, mas aí ele joga um pouco aquela ideia de que ele é convidado para casa de Ó, e ele não vai para casa de Ó porque ele não vai largar a farinha do Pará. Então ele fala até de uma forma orgulhosa disso. Mas eu acho que nesse início de carreira, sem dúvida, era difícil falar que é paraense. Muita gente, até hoje ainda tem, eu acho que hoje, como a cultura do Pará, a culinária do Pará, a música do Pará também, já se tornaram difundidas no país todo, eu acho que muita gente hoje já sente orgulho de dizer, né, que vem do Pará. Mas com certeza, na época do Denner, muita gente dizia, não, tentava esconder um pouco essas origens. Eu acho que isso acontecia. Né? E a gente vê isso na moda também, mais depois, por exemplo. A gente tem os irmãos Azulay, né, o Davi e o Simão Azulay, que também são de Belém, mas isso é uma coisa que nunca é contada dentro dessa biografia, porque talvez fosse mais interessante ser carioca, né, já que fazia Praia, Blue Man, Yes Brasil. E aí, claro, a gente tem uma cultura do calor da praia que é intensa, super forte. Mas será que o eixo Rio-São Paulo entenderia? Então eu acho que tem também um pouco isso. Como o sistema da moda brasileiro se estrutura muito dentro do eixo Rio-São Paulo, Minas, acaba que as pessoas tentam um pouco se adaptar a esse contexto de identidade, do que muitas vezes, talvez até por um preconceito que existia, que hoje se muda, né? Hoje a gente vê muita gente interessada no que é feito no Pará, e não mais com aquele olhar somente do exótico, do que é muito diferente do que está no mercado. Eu acho que também porque a diversidade é uma coisa que está em pauta hoje dentro do mercado da moda, né? Eu acho que é interessante pensar assim. Então eu não digo que o Pará, eu não gosto de dizer que o Pará está na moda, porque se ele estiver na moda, ele vai deixar de estar na moda. Então, né? Porque a moda é um ciclo. Então a gente tem que pensar que, na verdade, estamos descobrindo o Pará. E eu acho que ainda tem muita coisa a ser descoberta e para a gente pensar em outros lugares, né, que representam o Brasil, que a gente amplia, né, cada vez mais ampliar essa ideia do que é o Brasil, né, acho que a gente precisa disso, não no sentido de unificar, mas no sentido de entender realmente as diferenças, né, e como cada um tem potencialidades diferentes, eu acho, né. Entendi, tá. E aí, assim, uma coisa também que é importante a gente falar, né, que você falou até de um primeiro não pertencimento, né, de um momento em que, né, o Maranhão, né, e o Pará eram outra coisa, né, enfim. Mas por outro lado, quando a gente olha, né, para uma história um pouco mais recente, né, no período da Belle Époque, da borracha, o Pará era um grande consumidor de moda, né? Quer dizer, toda essa região da Amazônia, onde a borracha, né, fez aí muita fortuna, né? Quer dizer, tanto é que a primeira loja de departamentos brasileira, né, que é o Paris na América, ela vai abrir em Belém do Pará, né? Então, assim, Belém do Pará, aliás, essa é uma pergunta, né? Você acha mesmo que Belém era Paris na América, né? Eu acho que é uma questão, porque, né, quando a gente visita, que, né, o Fernando sabe, eu tive no Pará há uns 2 anos, fiquei apaixonada, era meu sonho conhecer o Pará, né? Fiquei apaixonadíssima e tive um pouco essa impressão mesmo, né, de uma arquitetura, né, assim, que ainda, né, que ainda existe, ainda que em partes deteriorada, né, mas que ainda existe de uma riqueza, de um teatro, né, muito elegante, né. Então a gente pode pensar um pouco nessa ideia, né, de Paris na América, né, até porque, quer dizer, com todo o dinheiro que circulava pelo Pará, né, essas pessoas consumiam essa moda que vinha, né, aí de Paris. Então, você acha que o fato, por exemplo, de o Pará ter tido esse auge, né, assim, se realmente esse momento onde ele era uma espécie de Paris na América e depois, né, deixa de ser, né, quer dizer, quando a borracha
né, já não faz mais tanta fortuna, e aí isso acaba gerando assim um certo esquecimento, né? E a outra coisa que, dentro disso que eu queria te perguntar, né, quer dizer, se a gente parar para pensar, tem muita coisa interessante para pensar em termos de história da moda no Pará, né? Quer dizer, e aí como é que, assim, você acha que isso já foi estudado suficientemente, mesmo o João Afonso, né? O João Afonso, ele escreve o primeiro livro, né, que a gente falou aqui no começo, nem todo mundo sabe quem é o João Afonso, né? Mas ele é o autor do primeiro livro de história da moda publicado no Brasil, né? Mas muito conhecido, muito pouco conhecido, né? Talvez até porque sempre tenha sido publicado, né, fora desse eixo Rio-São Paulo, quer dizer, não teve uma grande editora que publicou o João Afonso. Então, o que você acha disso, né? Dessa passagem desse Paris na América, que até onde vai ter esse primeiro livro de história da moda, né? Para esse, de repente, assim, essa coisa meio que fica de lado, né? Quer dizer, sai desse eixo central, né? Assim, eu acho que, sem dúvida, quando a gente vê uma loja com o nome Paris na América, né? Inclusive, fazer logo o spoiler, né? O primeiro post do Especial Pará é sobre a loja Paris na América. Então, assim, quando a gente vê uma questão, né, relacionada a essa ideia de uma vontade, a gente tem que sempre lembrar que é uma vontade da elite, né? Então, como tu mesmo falaste, de muito dinheiro circulou, né, na Amazônia com a exploração da borracha, né? Na verdade, até hoje, se a gente pensar, né, trazendo um paralelo para hoje, muito dinheiro ainda circula, né, na Amazônia por causa de questões extrativistas. Eu acho que a Amazônia tem essa questão, né? Ela é vista muito como um lugar de extração e não necessariamente de desenvolvimento, né? Então vamos extrair as riquezas da floresta, né, e não sim vamos melhorar as condições de vida ou desenvolver essa região. Então, eu acho que isso causa um problema que até fortalece esse distanciamento, né? Até reitera essa ideia de onde é realmente o eixo. Mas, assim, eu acho que essa vontade, ela existia dentro de uma elite, mas é interessante perceber como no Três Séculos de Moda, o João Afonso, quando ele escreve o livro Três Séculos de Moda, ele fala exatamente sobre como a moda ela vem de uma influência francesa, e aí o livro dele fala só sobre como a França ditava a moda entre 1600 e 1900, né? Então, abrindo parênteses aqui, o livro ele se baseia nessa cronologia que vai do início da fundação da cidade de Belém até o seu aniversário, os 300 anos. Né? Então, nesse período, ele fala um pouco... 1916, de 1616 até 1916. Então, assim, então é interessante pensar que a elite existia nesse período, e pelas pesquisas que eu faço, dois caminhos possíveis, né? Um caminho muito voltado a esse olhar europeu, como uma ideia de civilização, um modelo a ser seguido, né? Então eu acho que a gente, sem dúvida, está no mesmo patamar que outras cidades do Brasil, no que a gente entende como Belle Époque, as suas edificações, o luxo, o contato. Existem relatos, por exemplo, de pessoas que mandavam lavar sua roupa na Europa, por exemplo, porque achavam que as águas da Amazônia, que eram mais barrentas, não iam manchar os trajes brancos. Então, assim, a gente vê uns absurdos que estão muito ligados com essa cultura de elite, mas é interessante pensar que por esse distanciamento, a gente vai ver surgir elementos culturais, manifestações, que, claro, não são exclusivas do Pará, né? Eu acho que todo o Brasil tem, né, esse binômio, vamos dizer assim, esses lados opostos de uma cultura muito europeia que tenta ser reproduzida e essa cultura brasileira latente que está ali, né, fervescendo e que às vezes ela é renegada, né, historicamente. E eu acho que o que acontece é que essa nossa cultura, ela sempre foi muito viva e do século XX para cá ela começou a ganhar mais espaços de aceitação. E como a borracha não virou mais, como a efervescência econômica acabou na Amazônia, né, eu acho que isso também fez com que, distante desses centros ou dessa compra de moda, esses valores locais se fortalecessem ainda mais. Né? Então, como outras cidades, por exemplo, o Rio de Janeiro, vão continuar cada vez mais essa intensificação do comércio e das relações com outras, né, nações. A Amazônia, quando ela perde um pouco esse glamour, esse excesso todo da Belle Époque, isso, na verdade, vai abrir espaço para que esses traços culturais, essas coisas que são muito do local, continuem se fortalecendo, né? Não perdessem forças. Então eu acho que isso abre dois caminhos, né? Abre tanto um caminho para quem pesquisa a história da moda nesse sentido de entender a Belle Époque, mas eu adoro, por exemplo, eu sou um fã da Belle Époque, eu amo estudar essa época, mas sempre a gente tem que ter
uns parênteses, porque a gente não pode ficar preso a esse passado também, né? Tem vários historiadores em Belém que dizem que Belém, muitas pessoas ficam presos nessa ideia de um passado luxuoso, que nunca mais vai voltar, e isso atrapalha o desenvolvimento da própria cidade, né? Atrapalha o desenvolvimento da cultura em si, porque se vê sempre achando que antigamente era melhor, né? Mas eu acho que dentro dessas pesquisas tem um mundo de coisas a descobrir, mas eu também percebi que mesmo na Belle Époque, em outros momentos históricos, tem várias outras coisas que dentro da cultura paraense estão colocadas. E eu acho que o Especial Pará, que a gente criou para o perfil, né? Então vamos lá falar o nome de todo mundo que está participando, né? Então eu, Fernando Age, o Bruno Furtado, eu já até vi aqui nos comentários, a Graziela Ribeiro e a Suzane Pinheiro Dias, todo mundo pegou alguns âmbitos, então se vocês forem ver ao longo dos 15 dias, a gente tem tanto uma cronologia que inicia na Belle Époque, até a gente entender como essas manifestações culturais estão no vestuário, né, se demonstram em alguns tipos de vestuário como o da marujada ou dos pássaros, até chegar, por exemplo, nessas referências da Amazônia que vão chegar nas semanas de moda, que é o último post da semana, né, da quinzena. Então eu acho que tudo isso reitera essa diversidade. Não sei se eu te respondi, na verdade, porque é uma coisa assim bem complexa da gente ir organizando, mas eu acho assim que ao mesmo tempo, eu acho que existe muitas vezes um olhar muito pautado para uma ideia europeia da moda, mas pouco ainda se estuda essa mistura, sabe? Eu acho que isso é um diferencial, essa mistura de como o europeu, a cultura indígena, a cultura africana, tudo isso está se transformando nessa sociedade. E que, claro, eu sou adepto e sou defensor, o João Afonso, para mim, vai ser um dos primeiros a colocar isso em prática de forma realmente organizada, né? Então é interessante pensar que ele, no início do século XX, vai fazer um livro todo sobre moda francesa, como eu estava falando, mas quando ele chegar no final do livro, ele vai falar sobre os tipos regionais. Então, para mostrar exatamente que, dentre uma cultura francesa, de certa forma, disseminada pela elite, mesmo assim, existe, né, um modo de vestir, um modo de identidade que transita nas ruas, mas que, curiosamente, é apagado, né? Porque se a gente for olhar os jornais antigos, se a gente for procurar as coisas, essas coisas não vão estar de fácil acesso. Então, a gente vai ter essa escassez para conseguir encontrar essas informações. Né? Então, eu acho que os nossos estudos, de todo mundo que trabalha com moda em Belém, né, e pesquisa historicamente, estão muito em meio em reconstruir uma identidade que muitas vezes foi, de certa forma, apagada, talvez. Né? Eu acho que leva um pouco para esse caminho. Né? Então, eu não digo que ela foi uma Paris na América, mas sem dúvida a vontade de todos era que ela fosse. Né? O próprio João Afonso, quando ele tinha uma empresa, né? Quando ele termina a empresa dele, ele vai morar em Paris, né? Então ele realiza um sonho da vida dele, que é morar em Paris, e depois ele volta para Belém. Mas isso era uma coisa que realmente fazia parte do sonho da elite, de toda a elite brasileira, no caso, né? A gente pode também generalizar, mas era a grande maioria da elite via a França como esse centro da moda, né? Tá. Mas eu acho uma coisa interessante, que como você passou rapidamente por isso, eu acho que você poderia falar um pouco mais, né? Que o próprio João Afonso, apesar de fazer, né, um livro falando dessa moda dominante, ele quase o livro todo, né? O livro quase todo ele vai dedicar a isso, ele acaba colocando, né, pequenas inserções, né? De coisas que ele está vendo na rua, né? De coisas que ele está vendo, né, lá no Pará no início do século XX. E eu acho isso muito curioso, porque se a gente parar para pensar, né, que a dinâmica da moda até a metade do século XX, ela vai ser realmente, né, aí dominada pela moda que vem de cima para baixo, que vem da alta costura. Você vê que alguma coisa intrigava, né? Então, o João Afonso, né? Então, acho que você podia falar um pouco mais disso, desses tipos, né? Por que você acha que ele vai olhar para isso, né? Assim, eu pego teorias, na verdade, que não são, né? Para explicar um pouco isso, eu uso duas teorias que eu acho muito legais. Uma é a própria ideia do Roland Barthes, que ele sempre fala que as histórias da moda ou elas são internacionais ou elas são locais. E eu sempre digo que o João Afonso ele tinha essa noção. Ele entendia que a moda era um sistema internacional. Então, portanto, falar de uma história da moda seria então falar de algo que foi construído principalmente pelos franceses. Claro que os ingleses também têm o seu lugar, e ele também destaca isso, principalmente na moda masculina. Né? Então, ele tinha essa noção. E o que é interessante de João Afonso,
ele pode ter trazido isso para o livro de moda sem necessariamente perceber, porque na verdade era uma influência da própria trajetória, vamos dizer, artística dele. Ele inicia a carreira dele como ilustrador em revistas ilustradas no Maranhão, que ele mesmo desenhava. E os caricaturistas, né, do século XIX, eles tinham esse traço que tem a ver muito com o estilo literário, do realismo, do naturalismo, de prestar atenção no movimento das ruas, nos tipos, nas figuras, né, para tentar traduzir a sociedade e discutir, muitas vezes até criticar a sociedade através desses tipos. Então é interessante pensar que ele pega uma coisa que vem, né, da caricatura, da ilustração, e ele traz para a moda. Então é interessante porque, assim, muitos, até conversando com historiadores em Belém, muitos ficam até meio assim, nossa, que diferente, isso geralmente não se faz, porque é meio contraditório a pessoa que tem essa visão, né, muito mais de uma coisa europeia, introduzir no final também algo que seja local, né? Mas isso tem a ver muito com a trajetória dele. Então, o João Afonso ele vai publicar em 1879 e 80 em São Luís uma revista que chama A Flecha, e em 1883, 1884, uma revista em Belém que chama A Vida Paraense. E elas são assim documentos riquíssimos que tem as modas da época, as figuras engraçadas da rua, como as figuras se vestiam nas festividades. Então eu acho que por esse traço dele olhar essas pessoas, ele percebe que existiam dois modos de vestir. E aí entra uma outra teoria que eu acho legal, que é da Diana Crane, que é a ideia, foi até tu que me indicaste, que é uma ideia do vestuário alternativo. Porque a Diana Crane ela fala que existe um vestuário da moda e existe um vestuário alternativo. Então a elite ela procurava o vestuário da moda para se legitimar socialmente, enquanto, né, existiam outros grupos sociais que existiam vestuários que não eram da moda. Mas que, na verdade, esse vestuário, os elementos que compõem aquelas roupas, falam um pouco sobre a identidade cultural dessas pessoas. Falam um pouco sobre as lutas, falam um pouco sobre as origens delas. Então, eu acho que é isso que é interessante. O João Afonso percebe que esse vestuário que não é da moda, na verdade, está falando sobre a cultura do Maranhão e está falando sobre a cultura do Pará. Então, é interessante pensar, e até nos posts, eu trago isso num post que eu fiz também para o especial, que é o traje da mulata paraense, que é como ele percebe isso, e existe ao longo da história traços de um vestuário que a gente entende como vestuário, vamos dizer assim, do traje de carimbó, né? Então, quem não lembra da novela da Sereia, que tinha na Rede Globo, né? Então, tinha uma outra novela que passava no Marajó. Então, esses símbolos dessas roupas, né? E que estão no traje do carimbó, da Dona Onete, que estão no traje, né, da Nazaré Pereira, que é uma cantora também paraense, a fã da Dona Onete. Então, assim, esses trajes, na verdade, eles têm traços culturais que, de certa forma, contam um pouco da história, né, do Pará e de como houveram mudanças no traje. Então é muito legal ver que o João Afonso pode parecer que nem seja. Na verdade, assim, ele fala no texto que ele queria falar sobre personagens que não são a negra da Bahia, que não é o Jeca Tatu do interior de São Paulo. Então ele coloca esses nomes lá. Então ele entendia que existiam personagens que representavam uma cultura, mas que não eram os personagens, vamos dizer assim, do Centro-Sul. Então ele deixa registrado isso. Né? E personagens que ele diz que ele observou na rua. Então isso é legal, porque ele confirma que não é uma invenção, não é um croquis ou um figurino. Não, é uma representação de uma pessoa que realmente ele viu lá. Né? Então isso é muito legal, que vira um documento histórico e que as revistas dele também têm outros documentos, né? Onde ele coloca todas essas outras questões e outras pessoas e trajes. Então é muito legal ver como ele tinha esse olhar para esses dois mundos. Na verdade, eu sempre digo que o João Afonso é um grande curioso. Né? E eu também gosto dessa ideia para mim também, eu sempre levo ela comigo. Eu acho que a curiosidade de descobrir e de não necessariamente colocar as coisas num rótulo e tentar achar outras coisas e outras coisas e outras. E ele tinha muito isso. Então ele vai da moda até a política e ele transita nesses assuntos porque ele gostava de observar a sociedade, né? Então eu acho que ele tem esse olhar, né, de quem gosta de observar a sociedade. Acho que é um pouco isso, não sei se eu expliquei. Não sei se eu tô sendo Ficou. meio prolixo. Eu tô me sentindo meio prolixo nessa live. Mas pra ser prolixo, se a gente conversar em 5 minutos, acaba a live. É verdade, né? É verdade. Aí não pode, né? Verdade. Olha só, Fernando, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Tá. Então, quando eu falei, Fernando, vamos, né? Junta aí o pessoal do Pará, vamos fazer um especial sobre a moda no Pará, né? Para o perfil de história da moda. E eu fiquei pensando uma coisa, né?
o Pará, de modo geral, ainda é estudado pelos paraenses, né? Então, assim, quer dizer, ainda continua, de uma certa maneira, parece assim, sendo um outro local, né? Como se o centro dessa questão da Uhum. moda, eu estou falando do Pará, sobretudo nas questões ligadas à moda, né? Quer dizer, você pensa o quê? Que o centro ainda é Rio, São Paulo, e você tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil estudando esse centro da moda, né? E aí a gente precisa que é quase como, né, quando a gente pensa nas minorias, né, que as minorias têm que olhar, né, lá para estudar então a sua causa, a sua questão, né? Então assim, por que ao mesmo tempo, vamos fazer uma conexão, né? Existe de uns tempos para cá, parece um interesse, né, por parte dessa moda Uhum. que está no centro, né, em trazer o Pará. Então, assim, né, quer dizer, você vai lá, então tem Ronaldo Fraga, que vai, né, trazer questões ligadas ao artesanato do Pará. A gente já teve, né, enfim, aí não necessariamente o Pará, mas a Amazônia, na Amazônia sempre, né, Uhum. como Quando fala de cenário. Amazônia já. É. A Amazônia sempre como cenário de editorial de moda, etc. e tal, né? Então, eu acho que você podia falar um pouco disso, né? Quer dizer, se ao mesmo tempo ainda é tão pouco estudado, né, a moda produzida no Pará, mas o Pará como cenário, né? Quer dizer, ou como inspiração, né? Aí é uma coisa que assim bomba, né? Então fala um pouco mais disso. Eu acho assim que é interessante, entra naquela seara que é até um pouco delicada, às vezes, da questão da apropriação, né? Da coisa de dar voz, né? Mas eu acho que assim, é muito interessante pensar assim, que a gente volta para aquela ideia, né, que eu estava falando meio que de exploração, né? Então, assim, existe, infelizmente, um olhar, um conceito, né, uma visão de que a Amazônia ela tá ali para ser explorada. Tanto se discute essa ideia, não desmatem a Amazônia. Por que não se desmata? Porque na verdade as pessoas se sentem proprietárias, né? O mundo inteiro se sente proprietário da Amazônia, só que as pessoas esquecem de uma coisa. E as pessoas que estão lá na Amazônia? Que elas estão pensando, né? Sobre o que elas estão falando? Então eu acho que existe muito isso, visão até acadêmica, né? Porque eu acho que existe muito essa ideia de uma pessoa de fora que vai olhar, vai fazer uma pesquisa, vai, sei lá, fazer uma etnografia, fazer uma coisa assim, e descobrir um mundo, né? Sabe assim, um mundo não descoberto. Né? Então eu acho que nós pesquisadores amazônicos, a gente começa a pesquisar exatamente para ir contra essa corrente. De mostrar, não, a gente, né, que está aqui vivendo essa realidade, a gente que conhece, a gente que, sabe, tem acesso aos documentos, porque nós não somos as pessoas que precisamos, né, que podemos, de certa forma, falar disso. Claro que a gente tem que pensar no desenvolvimento, né, da própria questão acadêmica de estudos, desenvolvimento das universidades. As universidades na área de moda específica, elas são muito recentes no Pará comparado com São Paulo, por exemplo. Né? Então, assim, até as pessoas que estão no Especial Pará são, por exemplo, Graziella, Suzane, Bruno são das primeiras turmas do curso de moda da Universidade da Amazônia. Então é interessante pensar que agora as pesquisas deles estão começando a ganhar espaço, estão começando a publicar os livros. Então, assim, se tu pensares assim, a gente tem uns 10 anos que está construindo, de certa forma, uma cena, né, de pesquisa, né, até gostei dessa palavra, cena de pesquisa, né, paraense, mas que dessa forma a gente começou a se colocar nesse lugar, porque existia muito isso. Ao invés de você pensar o paraense como uma pessoa que tem voz para falar, né, que tem a tradição, que tem uma cultura para falar sobre o seu lugar, existiu muito no Brasil essa ideia de que a gente precisava do olhar de outro. Assim como em São Paulo existe o lugar do gringo, né? Então vem o americano, vem o europeu, e ele vai dizer para o brasileiro o que é importante. Né? Então eu acho que é um processo, a Grazi até falou aqui, a gente está nesse processo de decolonizar, é uma palavra que está muito em alta também, que se tem falado muito, né? E eu acho que estudar a moda do Pará é exatamente esse processo de decolonizar e da gente colocar nas pesquisas uma visão, né, em um lugar de fala de pessoas que são do Pará. Então eu fico muito orgulhoso de ver pessoas, sabe, entendeu, que estão pesquisando e uma cena acontecendo, mas a gente sabe que a gente tem um caminho grande aí. E claro, a distância do eixo de produção, a distância das verbas, né, de pesquisa, tudo isso vai dificultando. Mas sem dúvida a gente já caminhou bastante em várias áreas diferentes.
Porque eu acho que é legal falar isso, né? Eu sou de uma área muito específica da área de história da moda, né? Onde eu venho estudando mais e também trabalho um pouco na área de criação, mas dando aula, não escrevendo. Então, por exemplo, a Johanna, que é uma pessoa que está fazendo falta, vou mandar esse beijo aqui, que está fazendo falta no especial, porque ela também devia mandar e acabou não Devia. conseguindo. Uhum. A Johanna é da área de criação, por exemplo, então ela faz pesquisas na área de criação e processos criativos voltados para a nossa realidade, entendeu? A Grazi trabalha na área de figurino, traje de cena, traje de folguedo, então entendendo essas manifestações culturais. O Bruno, por exemplo, já foi para a área de produção de moda. A Suzane, ela é mais da área de museologia. Então o legal é assim, que cada um foi construindo o seu trabalho na intenção exatamente de ter uma voz de pesquisa dentro dessa área. E para tentar tirar um pouco esse peso, né? De realmente a gente precisar sempre do outro para se legitimar. Mas graças a Deus a gente tem assim mudado essa coisa e eu acho que o mercado tem mudado também. Como tu falaste, o interesse agora é outro. Hoje em dia a gente não vê só os estilistas indo lá pegar as ideias ou se inspirar. Eu não sou contra a pessoa se inspirar no Pará, por exemplo. Eu acho legal, eu acho que valoriza a nossa cultura. Mas é legal também que a pessoa tenha o seu espaço. Então eu acho que isso acontece, né? Eu acho que é muito legal porque hoje a gente vê, por exemplo, a Feira Rosenbaum, por exemplo, ela chama designers paraenses. Então a gente tem a Naícha, apareceu aqui, a Naícha Cardoso, a gente tem a Adui, a gente tem a Bárbara Miller, que são designers paraenses que têm seu espaço dentro de uma feira de renome nacional. Né? Então eu acho que isso que é legal. A gente começar a mostrar realmente o que é nosso dentro desse espaço e não só esperar essa legitimação externa. Mas, claro, a gente precisa dessa legitimação. Tá no perfil, por exemplo, do História da Moda, é uma forma também da gente conseguir difundir isso, é uma legitimação. Então a gente também, mas é legal, porque não é vocês falando da gente, é a gente falando da gente mesmo. Uhum. Isso que é o melhor, né? Isso que é o mais rico de todo esse movimento, eu acho, que a gente tem vivido nos últimos anos. E pra gente, quanto mais as pessoas conhecerem o Pará, melhor, né? Então, tanto para a área de moda, para turismo, para música, para todos esses lugares é importante. Eu acho que todo mundo sai ganhando quando a nossa cultura é valorizada, né? Tá. E Fê, você falou bastante da pesquisa, né? E também aí dos designers que começam, né, a ganhar espaço fora do Pará. Mas a gente pode falar numa cena paraense de moda, né? Então eu sei que você tinha a Uhum. caixa de criadores, acho que você pode contar um pouco mais disso, né? Então, quer dizer, é isso, né? Quem são os criadores de moda do Pará, além do André Lima, né? Que eu acho que é o primeiro, assim, que vem realmente com essa coisa de eu sou do Veste a Pará, né? camisa. É, o primeiro que Veste a veste a camisa mesmo. camisa. É. Você mesmo acho que falou outro dia, o Lino Villaventura também é do Pará. Tipo, às vezes O Lino vem do também. Ceará, né? Legal. A gente pensar, o Lino. Na verdade, o Lino nasceu em Belém e se mudou depois para o Ceará. Então, ele tem esses dois. A Ele dupla fala um pouco dessa identidade. essa dupla identidade. Mas é claro, quando ele vai em Belém, isso fica mais. Ele deixa isso mais claro. Mas ele não apaga isso da história dele. Né? Mas também não veste a camisa, dizer, eu sou um estilista paraense, né? Enfim, eu acho assim, a cena de Belém, ela tem uma cena. Belém, reiterando essa ideia do distanciamento, sempre criou cenas muito próprias e uma vontade muito própria. Belém é uma cidade muito cosmopolita, a Naisha até comentou aqui ainda agora. E às vezes a gente tem essa ideia, acho que tu percebeu isso, né? Quem não Uhum. conhece Belém acha que Belém, por estar na Amazônia, de certa forma pareceria uma cidade ribeirinha. Não, o ribeirinho está ali, atravessando o rio. A gente atravessa o rio para viver esse estilo de vida ribeirinho. Mas voltando para o outro lado, são milhões de prédios, uma cultura cosmopolita, urbana, né, que tem essa vontade de ser urbana mesmo, ter uma vida cultural agitada. Então, assim, a gente tem uma cena em Belém muito dos anos 80, que a gente tem estilistas, por exemplo, como a Lele Grelo, que é uma estilista que até hoje ela está na cidade fazendo moda, tá? E aí essa cena dos anos 80 vai muito acontecer com outras estilistas também, muito de ateliê. Nos anos 90, a gente vai ver esse movimento onde o André Lima faz parte, que é um grupo específico de pessoas que vão trabalhar em áreas diferentes. Então, pessoas que vão trabalhar com cinema, com figurino. E o André Lima é um dos que vai para a área de moda. Tem outras pessoas que moram aqui em São Paulo, por exemplo, que fazem até editoriais de moda, são produtores, né, nessa área, que são dessa geração, vamos dizer assim. Mas a geração de moda, ela começou a se estruturar mais, eu acho que a partir dos anos 2000, por causa das faculdades. Então a gente tem uma faculdade em 2007, a outra, se eu não me engano, é de 2009. Então a partir daí a gente começa a estruturar essa cena.
Em 2006, eu e um conjunto de 4 amigos, a gente criou um evento em Belém que chamava Caixa de Criadores. Era até uma brincadeira com Casa de Criadores, né? Que era o evento daqui de São Paulo, de novos criadores, que existe até hoje, e a gente pensou em algo menor. Então, a partir daí, a gente sempre estimulou, de certa forma, uma cena. Só que Belém tem muitas dificuldades. A gente vê muitas marcas que surgem, deixam de existir, porque são muitas dificuldades diferentes de estar no mercado que não é próximo do eixo, matéria-prima cara, preço, tudo isso vai interferindo. Mas a gente tem, com certeza, um grupo, né, de pessoas, de marca que estão estruturadas hoje na cidade, que, por exemplo, há 10, 20 anos a gente não tinha. Né? Então, os próprios antigos, a gente tem hoje, por exemplo, os eventos de moda, então vale a pena citar, por exemplo, o Beirando a Moda, que é um evento de novos criadores que acontece, ele tem uma loja pop-up em Belém. Então a gente tem uma confecção que chama uma marca, né? Que é uma marca e um selo de música, inclusive lançou, por exemplo, o CD da Dona Onete, que é a Ana Figueiredo, que ela linka esses dois mundos, a moda e a música paraense. Então eles trabalham com moda e também lançam álbuns e tem um selo musical. Então é bem interessante pensar que existe. Tem estilistas como a Vivi 1, que acho que o Instagram dela é Vivi Moda Exclusiva, ela já desfilou, por exemplo, no Dragão Fashion Brasil. Então a gente tem uma estrutura, mas é interessante pensar que ainda as marcas são muito pequenas marcas. A gente não tem ainda grandes marcas. Aqui mais uma marca bem legal, a Ludmilla, que trabalha com tingimento natural. Então, por exemplo, tem destaque, por exemplo, tem editorial saindo na revista Manequim, por exemplo, falando do trabalho dela. Então, assim, a gente tem alguns trabalhos, né, que são interessantes, estruturados, então a gente pode dizer que tem uma cena de moda. O que a gente não tem, infelizmente, assim, é uma estrutura para colocar essa nossa cena em outros lugares. Porque eu acho que o que acontece com outras regiões é que elas conseguem, por exemplo, o Nordeste, alguns estilistas, entrarem na Semana de Moda do Ceará. Então, isso vai colocando essa cena mais destacada. Mas, sem dúvida, existe uma cena dos anos 2000 para cá, e uma cena bem interessante, porque ela é muito diversa. Tem desde o streetwear até a galera que faz, né, a parte com as matérias-primas regionais. Aí vale lembrar também que uma das coisas que desenvolveu muito a região foi exatamente o polo joalheiro. Então, nos anos 2000, o governo do estado criou um lugar que chama Instituto de Gemas e Joias da Amazônia. E esse lugar ele tem o papel de fortalecer os segmentos, primeiro, de joias, que é um segmento que já está bastante fortalecido, é até muito reconhecido até internacionalmente. E agora esse setor trabalha muito com o segmento de confecção. Então, inclusive, eu trabalhei com alguns designers fazendo consultoria para desenvolver. Então tem vários, tem a Tucrias, a Lilia Lima, eu podia ficar aqui horas falando 1000 nomes, mas é sinal que mostra que a gente consegue dizer assim um conjunto de pessoas que têm o seu trabalho já organizado. Mas é sempre bom lembrar, é muito difícil fazer moda fora do eixo, né? Então eu sempre digo que todo mundo que tem uma marca, sem dúvida, é um sobrevivente nesse mercado, principalmente quando a gente está fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Uma coisa que eu acho assim, só uma coisa que eu pensei agora, né? Eu acho que talvez falte uma organização em termos de vender essa produção até para os turistas, né? Porque realmente eu só encontrei quando eu estive no Pará essa No Polo coisa que eu Joalheiro. estava foita para ver, né? Quer dizer, essa produção de roupa que sem ser camiseta, né? No Polo Joalheiro, né? Porque realmente assim, ali nas docas, né? Que é um lugar muito mais visitado do que o Polo Joalheiro, né? As docas que ficam do lado ali do Ver o Peso, né? Que é um lugar muito mais central em termos de turismo, né? Você não vê isso, né? Vê uma lojinha com uma coisa de souvenir, né? Mas a gente não sente falta disso. Então, acho que essa divulgação, talvez até em termos de política cultural da cidade, ela precisaria, talvez, não estar apenas no Polo Joalheiro, mas também Sim. em outros lugares, né? Porque o turista vai querendo comprar. Eu, pelo menos, fui. Mas é verdade, eu acho que é um olhar, eu acho que a gente ainda está aprendendo muito, viu, Maria Cláudia, em relação a isso. Eu vejo que o Pará ainda está aprendendo a lidar e transformar a sua cultura em produto. Existe até muito preconceito em relação a essa ideia de transformar a cultura em produto, né? Para muitas pessoas, porque eu acho que isso perde, mas a gente tem que pensar nessa questão da economia criativa, e eu acho que como lugares que tem uma cultura tão forte como o Belém, eles podem crescer exatamente disso. Eu sou um super adepto, assim, eu sempre trabalhei para isso, eu gosto de divulgar isso, eu gosto de lutar pelas marcas, e eu sou adepto disso. Eu acho que a gente precisa de mais pontos, a gente precisa de mais incentivo, exatamente para fortalecer essa cena. Porque, sem dúvida, sem apoio fica tudo mais difícil, e sem essa difusão, né? Não adianta fazer se ninguém vai conhecer, ninguém vai comprar.
né? Então acho que a gente tem que pensar nisso. Eu concordo contigo e eu acho que realmente existem movimentos para abrir esses caminhos, né? Quando eu fazia o Caixa de Criadores, eu fazia um mapa da moda. Então eu sempre fazia um mapa, todo semestre a gente fazia um mapa e a gente imprimia e distribuía pela cidade, distribuía nos pontos turísticos, exatamente para fazer isso, para de certa forma e criar um calendário. Mas aí a gente vai pensando, né? Tem crise de 2008, crise de 2012, aí tem um monte de marca que abriu, fechou, aí volta. Então tudo isso vai influenciando também esse mercado. Mas eu acho que a gente tá num caminho, né? E eu acho que a gente precisa mais até valorizar o trabalho um do outro, necessariamente. Eu sinto que às vezes falta um pouco isso também. Muita gente querendo muito. Isso eu acho que é uma coisa muito nossa de brasileiro também, né? De ficar muito, tipo, querendo criticar o trabalho do outro, ao invés de achar que tá todo mundo construindo uma coisa junta, né? Pra gente ir crescendo. Eu acho que isso é fortalecer a região. Tá. E aí, assim, uma coisa que. Então, ó, a Graça está falando, Passa por conta que rápido, o né? Caixa tinha todas as marcas da cidade. Então, Era eu que precisa cuidava do refazer blog. isso, criar um Era eu que Instagram cuidava desse. agora com Não, Maria perfil, Cláudia, não dá né? isso, que meu celular vai ficar cheio de mensagem. Já tem aqui hashtag já. Mas é Já, verdade, porque assim, já. é uma coisa que faz falta, porque, e é isso, existe um turismo, né, importante, que vai e que não sabe, né, acaba indo no shopping, porque é o que está na mão, né, é o que ele vê, aí ele vai comprar numa marca que ele A poderia cultura do comprar, shopping. A né? cultura do shopping atrapalhou muito também isso. Eu senti muito, porque tinha muita gente que tinha loja de rua e abria um shopping bem no centro da cidade. E várias pessoas que tinham loja no entorno desse shopping começaram a fechar as lojas porque o movimento caiu, porque as pessoas só queriam ir direto para o Então, shopping. O shopping é muito caro para o criador pequeno, né? mas, Então é uma. por outro lado, eu acho que, assim, sabe uma coisa que eu senti falta? Uma loja colaborativa, né? Que é um pouco o que é Sim, tem o uma que é a alfabete, beirando a, né? que tem, não, tem uma que é a beirando a moda. Eu acho que quem quiser seguir vale a pena. Eles fazem sempre eventos na Estação das Docas, em outros lugares, e eles Uhum. criaram uma loja colaborativa. Tem outras também, mas eu posso errar o nome, então uma que eu tô lembrando mesmo é a beirando a moda. Então tem. O que falta é isso. Eu acho que hoje na internet não falta um lugar para as pessoas encontrarem essa informação, né? Elas ficam um Então, pouco vocês têm que perdidas. criar um Instagram Tá, para calma. divulgar isso. Calma. Não, o grupo, o Calma. coletivo, Vem não é só breve, em assim. breve. Não, porque aí eles querem fazer, mas depois pôr tudo pra minha costa. Como é o nome do coletivo? Eles ficam, bora fazer. Aí é eu que tenho que fazer, entendeu? Ainda mais quando é assim, blog, Instagram, entendeu? Mas enfim, Entendi. Tá. vamos trocar de Aí, assunto. Vamos falar da vamos trocar de semana, né? assunto. Então, uma coisa que eu queria que você falasse, né? A gente ainda tem alguns minutos. É assim, como é que você vê essa imagem da Amazônia, né? Que na verdade também meio que mistura e faz da Amazônia uma coisa só, né? Nesses editoriais de moda, né? Nesses, enfim, nos desfiles, esse tipo de coisa. Você acha Uhum. que, né, ainda se mantém uma ideia totalmente estereotipada de usar isso apenas como cenário, ou isso mudou um pouco? Eu acho, eu fiquei refletindo um pouco isso e eu acho que mudou. Porque assim, eu acho que hoje as marcas têm muito mais cuidado, né, de usar a cultura do outro. Antigamente a moda, né, se a gente pensar, por exemplo, Yves Saint Laurent nos anos 70, ele se inspirava em Uhum. todas as etnias do mundo. E hoje é um pouco, né, vamos dizer assim, confuso pensar isso. Então eu acho que as marcas mudaram muito esse discurso, né, desse estereótipo de Amazônia. E eu acho que assim, a gente tem que sempre lembrar também que o estereótipo da Amazônia é um estereótipo que ele é entendido globalmente, né? Então, ele também reforça. Às vezes eu também não sou. Bom, é o que eu estudo no meu doutorado, né? Eu amo os estereótipos, né? Eu amo as imagens repetidas, as coisas que são iguais. Porque eu acho que, na verdade, é uma forma da sociedade se entender, né? A gente se entende como sociedade quando a gente tem aqueles símbolos, aquelas coisas todas, né, muito fáceis, né, num senso comum. Então, infelizmente ou felizmente, a Amazônia também tem um senso comum, né, das imagens da floresta. O que é uma Amazônia sem uma arara, por exemplo, né? Ou uma Amazônia, ou né, um boto, né, ou a lenda do boto, ou uma saia de chita. Então, assim, são símbolos que eu acho que assim a gente pode usar. Eu acho que não tem que a gente não precisa negar porque eles são a nossa cultura. Eu acho que os estereótipos estão caindo cada vez mais. Eu acho que cada vez mais. Um exemplo que eu gosto muito de citar é da Farm, por exemplo. A Farm fez uma coleção, né? Que era inspirada no Pará, então ela veio
fazer a gravação aqui, chamou modelos paraense, chamou o styling paraense, entendeu? Então então assim, ela usou a cultura paraense, mas ela não só usou, ela trouxe a voz de pessoas do Pará para falar sobre esse lugar, entendeu? Então eu acho que isso é legal, eu acho que assim, eu vejo que há uma mudança. É tipo a ideia da Rosenbaum, ao invés de, vamos pensar assim, o Marcelo Rosenbaum fazer uma coleção de móveis de Amazônia, não, vamos chamar pessoas que fazem um trabalho lá e vamos trazer esse trabalho para cá. Vamos trazer a Juta de Castanhal. Por exemplo, o Eco Fashion Week, ele tem a Juta de Castanhal, ele tem a da Tribo, que é uma empresa que trabalha com látex também, que é de Belém, vale a pena citar. Então a da Tribo, ela está no Eco Fashion Week, ela também já participou da loja do São Paulo Fashion Week. Então assim, é dar essa voz. Então eu acho que as imagens estão caindo, esse estereótipo, exatamente porque hoje em dia as pessoas querem a voz de quem é do lugar para representar o lugar e não necessariamente alguém só se apropriando daquela cultura. Então eu acho que isso é uma mudança, né? Se tu pensar, até a última coleção assim, mais amazônica que teve nas semanas de moda foi a do Ronaldo Fraga e ele fez junto com uma comunidade de artesãs. Então já existe esse olhar já em 2013, né? Então a gente vê que já passaram 7 anos. Então eu acho que hoje fica até meio, né? Claro, mas assim, a gente nunca pode esquecer que a gente precisa às vezes desse tropical, desse calor, dessa coisa colorida que a Amazônia tem e que a gente pode se apropriar disso também, né? Ainda mais quem é da Amazônia, né? Eu acho que tem mais direito ainda porque entende melhor esses símbolos, né? Então eu não vejo tanto problema. Eu acho que isso tem mudado, sim. Antigamente a gente via muito mais. Tem um exemplo que tu sempre lembra desse exemplo, que é o da Oshkley, né? Os Guardiões da Amazônia. Então, isso era uma ideia também, por exemplo, que hoje a última coleção que eles fizeram de Amazônia, eles foram numa tribo do Acre, Mas explica um criaram, pouco como é que eles fizeram entendeu? Guardiões da Amazônia. O Porque isso Guardiões da tem Amazônia coisas foi que... uma campanha que eles fizeram, né, da Oshkley, e essa campanha foi fotografada no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca. Então, tipo, não era nem fotografada dentro da Amazônia. Então isso cria essa ideia essa descontextualização, né? Tirar do lugar, né? De se apropriar daquilo. Mas eu acho que é uma ideia que até eles também já começaram a mudar em relação a isso, né? O lugar da origem, a certificação, tudo isso tem a ver com se desapropriar dessa ideia, né? De tirar só essa exploração da nossa cultura, de certa forma, né? Tá. E aí, uma última questão, né? Assim, e a cultura pop, né? Assim, do Pará, essa Ah, cultura, ixi! né? Que influencia na moda. Quer dizer, as pessoas se vestem como a Joelma, as pessoas se vestem como Não, a pelo Gabi amor de Deus, Amarantos, calma. né? Ou é alguma coisa, né? Enfim, só Não, para eu acho que assim, o televisão. paraense, ó, eu acho que o paraense é assim, eu gosto sempre de dizer, o paraense ele tem 3 fatores importantes. Um é o clima, então calor, então a gente tem que usar roupa de calor, então a gente nem sabe usar casaco direito, né? Então, segundo, cores, então o paraense é muita cor, a gente não tem problema em combinar cor, em misturar cor, então, quando eu morando aqui em São Paulo, a gente só usa as pessoas só usam cinza, preto, Chato. né? E paraense não. Mas nós Camisa estamos de azul, calça preto hoje aqui. amarela. Eu tô de azul marinho. Eu não posso nem falar que eu sempre fui também assim, meio light. Mas assim, e essa exuberância. Então eu acho que a Joelma e a Gabi, elas passam essas ideias, né? Roupas quentes, roupas exuberantes e roupas coloridas. Só que, claro, elas são, vamos dizer assim, o auge disso, né? Elas são assim o figurino, né? O excesso dessa ideia. Enquanto o paraense, ele tem essa ideia. Mas, claro, ninguém tá de bota branca até o joelho de dia na rua, como a Joelma vai usar no palco. Mas a gente entende isso, né? Eu sempre brinco, quando a gente vai pro aeroporto e você chega no embarque de Belém, você vai ver que as pessoas estão coloridas. E eu acho que não é só o norte, né? Eu acho que norte e nordeste também tem um pouco mais essa relação. E a gente é muito exuberante. E tem uma outra coisa, eu acho. Como a gente mistura muito essa informação, a gente não está no centro da moda, a gente não necessariamente está a par do que é a última moda. A gente está misturando um monte de coisa, misturando roupa de brechó com roupa autoral, entendeu? Claro que hoje a internet ela ajuda na informação de moda. Mas pensa antigamente, as pessoas acabavam criando mais o seu jeito de vestir, mais maluco mesmo, entendeu? Do que necessariamente pautado num estilo, vamos dizer assim, de moda, né? De tendência de moda. Então isso faz com que o estilo do paraense seja bem diferente, vamos dizer assim, quando a gente vai olhar. Eu gosto de, por exemplo, a gente vai num festival, você vai olhar as roupas dos paraenses, nossa, então uma pessoa de São Paulo vai dizer assim, é cafona.
Ah, isso é cafona. Mas cafona pra quem, né? Pra um padrão de moda, né? Onde a pessoa tá toda de preto, elegante, slim, entendeu? E isso não é o nosso padrão de se vestir, né? O paraense gosta de ficar de sandália, de bermuda, de camiseta machão, sem manga. Então tudo isso vai, né? Mudando nessas configurações e criando um estilo, né? Mix de estampas, a Suzane tá falando aqui. Paraense não tem isso, paraense veste tudo que tá, mistura tudo e sai de casa e tá feliz. Entendeu? Então aqui não, ai, aqui não, misture a estampa com o mesmo tom, sabe? Então, essas coisas a gente não vê muito. Eu acho que isso acaba refletindo, sem dúvida, nesse universo do que é um estilo paraense, né? Eu acho que é um estilo exuberante, colorido, quente, que de certa forma foge um pouco desse padrão que a gente vê como padrão de moda, vamos dizer assim, né? É porque quando eu estive no Pará, também me chamou a atenção quando eu fui passear. Na verdade, eu não foi bem que fui passear no comércio popular, eu fui obrigada a passear. Porque não, nada contra, é que eu tenho um pouco de aflição de muita coisa, muita gente ao mesmo tempo. E eu queria ver o prédio do Paris na América, né? Uhum. E para chegar até o Paris na América, eu tive que passar por todos os camelôs, né? Onde o distanciamento social não existe. E me chamou Não, não. muita atenção aí, nessa roupa que eu via no camelódromo, né? Assim, essa coisa de barriga de fora, tudo muito curtinho, tudo muito. Por isso que eu acabei perguntando isso, né? Uhum. Dessas musas da música do Pará, porque alguma conexão ali, pelo menos naquele comércio que eu acabei olhando, né? Assim, porque, como eu falei, quem me conhece sabe, eu 25 de março. Eu fico aflita, é muita informação. Mas ali no meio dessa muita informação, eu para mim, pelo menos, eu falei, nossa, quanta coisa de barriga de fora, quanta coisa curtinha, né? Assim, achei bem interessante. Sim, o ver o Uhum. peso É porque também, tem a né? ver com essa coisa do calor, né, também, né? Essa coisa. Aí lembra essa ideia do calor, da coisa próxima do corpo, né? Então tudo isso vai reiterando essa ideia de uma roupa paraense. E que a gente vai ver na Gabi, vai ver na Joelma, né? Vai ver bem nesse estilo que a gente vê desse Pará pop, que é esse Pará da aparelhagem, né? Que é um Uhum. outro Pará, né? Tem o Pará do carimbó, tem o Pará da marujada, tem o Pará da aparelhagem. E cada um tem um jeito de vestir, né? Uma informação diferente de vestuário. Eu acho que isso que é legal. E eu acho que é por isso que a semana ficou bem rica de conteúdo, porque mostra várias nuances dessa cultura de vestir no Pará, né? Que a gente tem. Acho que isso que é o bacana. Não, sim, eu acho que eu estava, né, super assim, ansiosa para que esses posts viessem logo, né? Porque eu sei, e curiosamente, né, assim, eu sei, por exemplo, que eu conheço várias pesquisadoras do Sul, né? Mas acho que fora esse grupo do Sul, é o grupo do Pará que eu conheço mais, assim, não que não existam outros, né? Mas eu tenho a impressão de que Uhum. vocês formam, como você falou, uma cena da pesquisa também, né? Que eu Sim, acho a que gente tá, a gente se une, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente, exatamente. A né? gente se Então eu acho fortalece que nessa ideia. não que não existam outras culturas tão ricas quanto a do Pará, mas eu Não, acho que não, como eu acho existe que esse momento que vocês estão pesquisando, porque às vezes, sei lá, tem vários pesquisadores no Ceará que pesquisam outra coisa, então aí acaba não formando, né, essa e às vezes junção. pesquisadores que pesquisam a mesma coisa, né, também. Aí não mostra esse olhar muito, sabe, Uhum. mais esse leque de opções, né? Eu acho que também tem isso, como é muito pequeno e um conhece a pesquisa do outro, sempre um vai tentando ir para outro lugar e uma coisa vai complementando a pesquisa, né? Então eu acho que isso é legal também. Mas sem dúvida, a gente é um grupinho, a gente até um apelido, nós estamos chamando de barrocos tropicais. Porque na verdade a gente, porque a gente foi em João Pessoa juntos, alugou um Airbnb e a gente foi numa igreja e o cara falou que era Barroco Tropical e a gente achou que Barroco Tropical era a nossa cara. Então o nome do nosso grupo de pesquisadores chama Barroco Tropical. Ah, tem que registrar no CNPq. Grupo de No, grupo de pesquisa pesquisa Barroco Barroco Tropical. Tropical, Eu exatamente. acho importante. Ai, ai. E a Rosane Feijão está discordando. Ela acha que o clima tem uma parcela pequena na Hum, definição do modo de vestir de um lugar. E aí, Fernanda? depende. Depende do clima. Eu acho que na Belle Époque, talvez, porque existe esse padrão, mas Belém é muito quente. Só quem foi em Belém já sabe o quanto aquela cidade é quente. Então, não dá pra usar nem 3 peças, sabe? Assim, aquela coisa, 3 peças já é muito, sabe? Assim, para quem vai pro ar-condicionado. Então, assim, eu gosto muito de pensar nessa ideia do calor, assim. Eu acho interessante que às vezes não influencia, porque realmente tem algumas ideias de moda que vão trazer, né, trajes que não tem nada a ver com o clima. E a Belle Époque é um exemplo, né? As pessoas usavam veludo. Mas, tipo, eu sinto que em Belém tem muita coisa
dessa coisa de tentar organizar. Às vezes o clima também trabalha um pouco nessa ideia da cor, eu acho. Não é só a roupa, mas a luz intensa, essa coisa colorida também tem a ver com esse sol, com esse calor amazônico, entendeu? Sabe, assim? Aí tem gente dizendo que no inverno amazônico todos amam usar moletom. Sim, com certeza, porque na verdade é a única época do ano que faz 20 graus e dá pra usar alguma coisa, E né, de manhã. a Grazi tá dizendo que ela sai de bota lá em Belém. Ela A tá. Grazi também, a Grazi ela ousa, né? Temos que pensar, a Grazi também é uma professora de moda, então. Mas não é a da Joelma no joelho, né, Grazi? Sabe Nem é assim? branca, dourada, coisa desse tipo. Né? É, mas a Suzane fala uma coisa que é legal também, porque tem essa coisa do ar-condicionado, né? Uma cidade muito quente, então as pessoas têm roupas de frio, mas só para usar no ar-condicionado, né? É, Um não, porque isso é armário necessário, porque às vezes exclusivo não é para o funcional. trabalho, né? Fica estripado, né? Aquele É, ar-condicionado numa cidade exatamente. muito quente, né? Então você, enfim, chega no shopping de Olha, alcinha quase O vestido. Fausto tá dizendo que a Grazi é figurinista, então ela pode usar bota. É verdade, ela pode. Ela tá sempre fazendo uma experiência, né? Ai. Para ver como é que fica a coisa. Ah, a gente ainda tem um tempinho, Fê, porque eu acho que ele Bom, é. eu acho que eu vou falar um pouco dos posts, para o povo saber o Então que, que vai fala um ter. pouco dos posts. Bom, então assim, essa semana a gente começa falando da Paris na América, depois a gente vai falar um pouco sobre Chapéus na Belle Époque, que aí eu uso um trabalho do Teodoro Braga, ilustração de Teodoro Braga e de João Afonso, que falavam sobre o excesso dos chapéus na Belle Époque em Belém. Vamos falar sobre os tipos urbanos e também sobre o traje do carimbó. E aí entre os posts da Grazi falando sobre o traje da Marujada, que é uma manifestação religiosa que acontece desde 1798 em Bragança. Os Pássaros, que é um teatro de pássaro também, que é uma montagem teatral que remete desse período da Belle Époque, que é feito até hoje em Belém, na época junina. Então ela vai falar um pouco sobre figurino. E aí na segunda semana a gente vai falar sobre um pouco sobre cultura indígena. Então eu preparei 2 posts que falam sobre um dos primeiros editoriais feitos numa tribo indígena, que é da revista 70. Vou falar Era sobre só o um pouquinho, trabalho Fê. O Ivan tá perguntando onde a gente encontra os posts, aqui mesmo no perfil, tá? aqui Hoje, a mesmo, partir todo das dia 20 um. horas, né? O Isso, Leonardo, que tá aqui, já vai começar a postar, né? Vai ser isso. um por dia. Aí a gente vai falar da cultura indígena a partir também do trabalho da estilista Sandra Machado. Vamos falar de fotografia de moda com os posts do Bruno Furtado, que vai falar um pouco sobre os editoriais feitos no Patrimônio Histórico de Belém. A Suzane vai falar um pouco sobre o primeiro desfile do André Lima, que é bem interessante, tem imagens desse desfile. Foi um desfile que ele fez em 92. E o último post vai ser sobre o Pará na Semana de Moda. Então, todos os desfiles que tiveram alguma referência ou algum estilista paraense dentro do São Paulo Fashion Week ou do Fashion Rio. Então, todos eles são posts, eu acho que é legal tirar essa dúvida. Muita gente está achando que a gente vai fazer live todo dia. Não, Não. Calma, gente. A gente vai fazer posts. Então, no feed, todo dia, eu acho que é à noite, né? 8 horas, não é isso, Maria Cláudia? sim, O 8. Leonardo que vai postando, e aí vocês vão ter no historiadamoda.fjf 15 dias de postagens sobre a cultura de moda no Pará. Espero que todo mundo goste. Ó, agora a gente tá com 1 minuto e 20 para acabar, então assim, se vai ficar gravado, se a minha habilidade permitir que eu grave, vai Por ficar favor. gravado, né? No IGTV, vamos inaugurar também o IGTV aqui do Instagram. De história da moda, né? E eu queria aproveitar também para dizer que o Instagram ele é colaborativo, ou seja, quem tiver interesse em mandar um post da sua pesquisa, né? Entre em contato com a gente, né? Que a gente manda o formulário para vocês, porque eu vou convidando quem eu lembro, né? Quem por algum motivo Uhum. eu, né, encontro virtualmente, mas o Instagram ele é aberto, tá? Então, pessoas que eu tô vendo aqui que ainda não mandaram colaboração, né? Como o Fausto Viana, por exemplo, que eu sei que tem muito para colaborar, né? O Flá, acho que é Flávio, um rapaz do Rio que estuda. Eu já cansei de falar para ele mandar. A coisa das roupas da casa da era, né? Quer dizer, então, assim, a gente está aberto, né? A nossa ideia é construir uma coisa coletiva, sempre, né? Para ir divulgando o que a gente faz em termos de Uhum. pesquisa de história da moda no Brasil, né? Para as Sim. pessoas não acharem que isso é só futilidade, né? A gente tem esse perfil exatamente para dizer não, né? Olha quanta coisa bacana, Flávio Bragança, exatamente, cobrado publicamente, né? Então, Uhum. assim, não é fechado, é aberto a quem quiser